Bom, eu vou dar um outro exemplo de pesquisa quantitativa, e essa aconteceu na virada do século, tá? Em 1999. E ela diz respeito à questão de redação no concurso vestibular à universidade. Tá? Esse é o título do artigo, inclusive. Validade e poder decisório. E, então, esse trabalho constituiu-se em um estudo empírico de validade e do poder decisório da questão de redação em concursos de ingresso à universidade no Brasil, onde esse tipo de concurso recebe o nome de concurso vestibular. A gente utilizou os arquivos de dados dos participantes do concurso vestibular de 99, não só aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também da Pontifícia Universidade Católica. Aqui nós tínhamos 35.787 candidatos e na PUC 10.547. Bom, por que a gente pegou esses arquivos? Porque a gente conseguiu, então, localizar 6.516 candidatos que participaram de ambos os concursos. Com esse grupo foi possível, então, realizar um estudo inédito, tendo por base os scores de um grupo expressivo de sujeitos que realizaram provas sobre os mesmos conteúdos 2 vezes num espaço de tempo de apenas 2 semanas. E então esse estudo que ele tem um enfoque específico na questão de redação, mas ele permitiu também verificar até que ponto esses 2 concursos vestibulares convergem. É porque naquela época se discutia muito por aí que o vestibular da URGS era muito diferente do da PUC, e que então os alunos poderiam se sair melhor ou pior, dependendo do concurso que tivessem participando. Tá? E essas discussões sempre ficam assim no nível de olhar para as provas e nunca ninguém coloca a mão nos dados. Né? Até porque é difícil colocar a mão nos dados. Eu já não estava na PUC nessa época, mas eu tinha um bom relacionamento lá. E assim que eles me disponibilizaram as planilhas com as informações dos vestibulandos da PUC também. Tá? Então, isso possibilitou fazer esse estudo, tá? Que é inédito. Eu não sei se alguém no Brasil já fez um estudo, tá? Com resultados dos mesmos sujeitos em 2 vestibulares diferentes. Tá? Mas a gente também queria discutir uma coisa importante, e aí está o título do trabalho, tá? Que é a questão da validade da questão de redação. Tá? E que é muito complicado de discutir empiricamente a validade da questão de redação, até porque as outras provas a gente pode submeter a essas análises de consistência interna, porque são provas objetivas e tal, mas a questão de redação, né, sai um score lá para cada sujeito e tá, e aí? Esse score é estável? Tá? Esse score. E até que ponto a questão de redação
tem o poder de decidir, por exemplo, a entrada na URGS. Tá? Então, foi tudo isso que a gente tentou mostrar, responder em cima dos resultados. Tá? Então, bom, como eu já disse, esses scores nos possibilitaram uma avaliação da validade e da fidedignidade da questão de redação e de todas as provas que integraram os dois concursos. E, adicionalmente, então, estudamos o poder decisório da questão de redação no concurso vestibular da URGS. Tá? Assim, ó, naquela época, aqui na URGS, se corrigia cerca de 14 mil redações. Ou seja, nem todos os sujeitos, porque eram 35 mil fazendo vestibular, nem todos os sujeitos tinham a prova de redação corrigida. Porque havia um critério lá de um número mínimo de acertos nas questões objetivas para ir para a questão de redação. E aí tinha toda uma polêmica, porque tinha gente que achava que a universidade deveria corrigir tudo, porque afinal a redação tem tanto poder de decidir se o aluno entra ou não, né? Quem sabe algum daqueles que não que não teve a redação corrigida e que, portanto, já ficou fora da disputa final. Quem sabe se um aluno desses, né, não poderia entrar na universidade se tivesse a redação corrigida. Tá? Então, era esse tipo de discussão. Havia muito também, né? E que tem relação, né, com o poder que a redação tem de decidir se o sujeito entra ou não. E aí a gente, então, fez o estudo que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, do ponto de vista teórico, é importante, voltando para a questão das medidas, tá? Quando a gente obtém uma correlação entre duas variáveis, tá? Essa correlação ela está atenuada pela qualidade das medidas das duas variáveis. Tá? Eu estou aqui representando o coeficiente de fidedignidade por Rxx, Ryy, que é os coeficientes de fidedignidade dos scores em X e em Y. Anteriormente eu estava usando a letra F, tá? Mas e por que Rxx, Ryy? Porque uma interpretação possível também para o coeficiente de fidedignidade é que ele é uma medida de autocorrelação. Tá? Da correlação que um score tem com ele mesmo. Tá? E se um score não tem correlação com ele mesmo, tá? O coeficiente de correlação observado tende a ser muito baixo. Não porque não exista, na verdade, correlação entre as duas medidas, mas simplesmente porque a gente está fazendo as medidas, seja uma ou as duas até, tá? Com dados muito falíveis. Isso destrói a correlação. Tá? Medidas pobres, tá? Elas escondem possíveis correlações. Por isso, quando a gente faz estudos correlacionais, também é importante fazer essa discussão de fidedignidade, porque se eu estou à cata de ver se tem correlação, porque a minha teoria diz que alguma coisa tem correlação com tal outra, e eu quero configurar isso empiricamente, tá? Eu tenho que garantir que as minhas medidas sejam boas. Tá? Assim, ó, fazendo uma analogia grosseira, ninguém vai para o laboratório de eletricidade medir tensão e corrente no resistor, né, para ver se o resistor tem comportamento linear ou não. Meu telefone está tocando aí. Usando um voltímetro pifado. Né, porque um voltímetro pifado tem fidedignidade zero para
para qualquer coisa que a gente quiser fazer com ele. Tá? Isso também acontece, então, no domínio das medidas educacionais, sociológicas, assim por diante. Tá? Mas, assim, ó, a gente até pode calcular, dado que o RXY é observável, tá? Tem os scores, eu calculo. RXX e RYY também são observáveis, que são os coeficientes de fidedignidade. Eu posso calcular qual seria a correlação verdadeira entre x e y a partir desses scores falíveis. Essa é a equação que é chamada na literatura de correção para atenuação no coeficiente de correlação entre duas variáveis. Por que eu estou apresentando essa equação? Porque o nosso estudo é de correlação entre os scores na URGS e na PUC, tá? E essas correlações vão estar atenuadas pela fidedignidade das provas. Mas, afinal, elas podem ser desatenuadas, tá? Usando essa equação. Bom, aqui eu já começo a apresentar o resultado para vocês. Tá? Lá na PUC, não diferente da URGS, que na URGS a gente tem um score, por exemplo, para biologia e tem outro para química. E lá na PUC, eles só emitiam um score para cada par de provas. Tá? Então, lá na PUC não existe um score separado para biologia e para química, por exemplo. Tem só um score de biologia e química, que seria o total de acertos, né, nessas duas provas. Então, para comparar aqui com a URGS, eu tive que construir esses scores que aqui não existiam. É fácil fazer isso, porque se eu tenho score de biologia e tenho de química, eu posso calcular o score de biologia e química. Tá? E então, aqui eu estou mostrando para vocês, primeiro, quais são os coeficientes de consistência interna de cada par de prova dessas, tá? Biologia e química na PUC, biologia e química na URGS, 0,84, 0,79, tá? E assim por diante. A matemática e física, praticamente o mesmo valor, até 2 algarismos significativos do mesmo valor. Tá? História e geografia, um pouquinho maior na PUC, tá? Do que na URGS. Tá? Língua portuguesa e literatura, língua estrangeira e literatura brasileira, tá? Todos eles muito parecidos. Tá? E a correlação entre os scores das duas cidades, naqueles 5.600 sujeitos que eram comuns, tá? Porque eu só posso calcular essa correlação quando eu tenho o par de scores URGS, PUC, para o João, para o Pedro, né, para um contingente de pessoas, né, que fizeram os dois vestibulares. Então, eu posso calcular o coeficiente de correlação, né, para ver se há convergência ou não, e daí vocês veem que esses coeficientes eles são da ordem do próprio coeficiente de fidedignidade de cada prova, né, mostrando que a correlação verdadeira entre os dois vestibulares é praticamente igual a 1. Tá? Mostrando que esses dois vestibulares, tá, em que pese parecer diferentes, né, como o pessoal via, né, inclusive alguns afirmavam as questões da URGS são melhores do que a da PUC, não sei o quê, ou vice-versa. Tá? Na prática, a gente chega no mesmo resultado. As correlações verdadeiras são praticamente unitárias. Elas seriam unitárias se fosse exatamente a mesma medida. Tá? Ok? Mas está tudo lá perto de 1. Então, tá? Isso é um argumento de fidedignidade, tá, para cada um dos vestibulares e para os dois em conjunto. Tá? Porque os mesmos sujeitos obtêm praticamente o mesmo resultado nos dois vestibulares. Vocês têm a correlação entre o
o número total de acertos no concurso vestibular PUC e o número total de acertos no concurso vestibular da URGS. Tá? Uma correlação bastante intensa de 0,92. Tá? O diagrama de dispersão aqui, ele é feito com girassóis, tá? Cada pétala do girassol representa um determinado número de candidatos, porque a gente tem 5.000 e poucos sujeitos, né? E aí essa representação por girassóis, tem outras formas de representar isso, né? Elas nos dão uma ideia, né? Porque se eu lançar pontos aí, não sei muito bem, né, como é que é a nuvem, mas assim eu posso ver, né, que efetivamente os sujeitos estão muito concentrados em torno dessa reta aqui, ó, tá? Dessa reta, tá? Aqui está a equação de regressão do score na PUC, na URGS contra o score na PUC. Está mostrando, então, que os dois vestibulares são fortemente convergentes. Bom, quando a gente calcula as correlações dentro de cada concurso, tá? Provas dentro do mesmo concurso, tá? A gente encontra uma correlação de 0,65 dentro da URGS, essa é a correlação média entre os scores da URGS, tá em azul aqui, ó. Aqui estão os scores da URGS. Aqui estão os scores, as correlações entre os scores dentro da PUC, tá? E também dá praticamente a mesma, 0,65. Tá? E as correlações entre os dois concursos é da mesma ordem, é 0,66. Tá? Inclusive, quando a gente, que isso já apareceu na outra tabela, tá? As maiores correlações que a gente encontra entre as provas que tratam dos mesmos conteúdos nas duas universidades. Tá? Ok? Então, toda essa discussão. Só um minuto, por favor, que eu perdi o controle das apresentações aqui. Estou sabendo o que aconteceu. Que coisa. Simplesmente desapareceu o botão de comando de passar os slides. Alguém tem alguma ideia de como resolver esse problema? Professor, não sei se de repente entrando e saindo da sala, atualizando a tela. Estava bem ruim a conexão. Não sei se para todos, mas para mim estava um pouco ruim aqui a conexão. Começou a meio que travar. Ah, é? Pois é. Puxa. Tá, eu vou tentar, então, sair e entrar novamente. Eu tenho que descobrir agora como é que se sai. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora voltou. Tá. Por alguma razão, eu não estava como apresentador.
Estão me ouvindo agora, já? Ou continua ruim? Estou ouvindo. Tá bom. Dá para ouvir, professor. Tá bom. Tá bom. Tá, ok. Tá. Então, seguindo. Esses coeficientes de correlação entre as provas da PUC e da URGS, né, eles estimam, então, o coeficiente de fidedignidade das respectivas provas e a evidência de que os resultados dos dois concursos sejam medidas independentes das mesmas variáveis, né, que é aquela tabela que eu já mostrei há pouco para vocês. Agora, vamos ver o que acontece com a questão de redação. Porque a questão de redação, a única informação que se tem sobre ela é um score. O score que o sujeito obteve em redação. Tá? Aí a gente pode verificar qual é a correlação que redação tem com qualquer outra prova. Tá? Aqui nós estamos vendo a redação na URGS, tá? A redação na URGS, tá? Com as provas tanto na PUC quanto na URGS. Tá? E nessa outra coluna, a correlação que a nota de redação tem na PUC com os scores na PUC e na URGS. Tá? O coeficiente de correlação médio de redação na URGS com as demais provas é 0,36 e na PUC é 0,40. E o coeficiente de correlação entre os scores de redação nas duas universidades é 0,41. Vejam que essas correlações, com qualquer prova, elas são menores. Bom, aí alguém poderia dizer, mas, bom, é isso que se espera mesmo, porque a redação está medindo alguma coisa que é diferente das demais provas. Tá? Mas é importante notar que essa correlação também é baixa entre os scores de redação obtidos nas duas universidades, tá? Que é apenas 0,41. Então, esse coeficiente de correlação entre os scores de redação nas duas universidades, ele estima a fidedignidade dos scores de redação nas duas. E nota-se que essa fidedignidade é menor do que os coeficientes de fidedignidade das outras provas, que em média é 0,76. Ou seja, o nosso estudo está mostrando que a questão de redação ela é problemática. Tá? Ela é muito problemática porque ela tem baixa correlação, que ela tenha baixa correlação com as outras provas, isso não é problema. Agora que um score de redação obtido na PUC e na URG tem uma correlação baixa, isso é um indício de que tem problema em avaliar a redação, porque o sujeito que é avaliado, que é o caso aqui, ele é avaliado em dois momentos. Fez uma redação num lugar, 2 semanas depois fez uma redação no outro lugar e obtém notas bastante diferentes, né? Porque se eles obtivessem notas equivalentes, esse coeficiente seria próximo de 1, é 0,41. Ou seja, então, o que a gente está configurando empiricamente é a falibilidade dos scores de redação. Bom, e aí, então, a nossa conclusão, tá, é de que, como os scores de redação se correlacionam mais fracamente entre si do que qualquer par de provas sobre o mesmo conteúdo nos dois concursos, não pode haver correlação intensa da redação com qualquer outra prova, mesmo que os conteúdos e habilidades avaliassem fossem idênticas. Ou seja, nesse estudo há fortes indícios de que a fidedignidade dos scores de redação é pequena. Então, com isso a gente respondeu a questão
da validade dos scores de redação. E a gente está mostrando que esses scores são falíveis. Mas agora vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o poder decisório que a questão de redação tem. Aí eu fiz um estudo aqui na URGS, calculando um argumento de concorrência, né? Que é o score, que afinal o sujeito disputa uma vaga na URGS, tá? Calculando um score, um argumento de concorrência sem a redação, tá? Porque com a redação é o argumento de concorrência que já existe. Ou seja, eu me perguntei o seguinte: qual seria o argumento de concorrência se a gente simplesmente ignorasse a questão de redação? Tá? E esses dois argumentos de concorrência, eles se correlacionam 0,97. Ou seja, a redação leva, não tem peso no sentido de decidir se o sujeito entra ou não. E isso é contra aquela intuição que as pessoas tinham de que a URGS tem que corrigir tudo, porque afinal um sujeito que não tem a redação corrigida, ele poderia entrar, talvez, se ele tivesse a sua redação corrigida. O que dá para ver é que, com ou sem a redação, o argumento de concorrência, o score final no concurso vestibular é praticamente o mesmo. E, finalmente, eu produzi um novo listão. Claro que eu não divulguei esse novo listão, não. Até porque esse estudo aconteceu bem depois do vestibular. Um novo listão, para ver qual era a taxa de coincidência, eu construísse o listão sem a nota de redação. Porque naquele ano entraram 3.860 candidatos, de acordo com o listão oficial. Se eu produzisse um listão, o que eu fiz, sem a nota de redação, 3.480 candidatos estavam presentes na lista, sem o score de redação. Ou seja, é claro que nos cursos de alta concorrência, por exemplo, na medicina, uma pequena mudança no score pode decidir de um sujeito que entra ser trocado por um outro. Mas vejam que é menos de 400 sujeitos em 3.800, que há discrepância entre os dois listões. Ou seja, a taxa de coincidência do score com redação e sem redação era de 90,2%. E quando a gente fez esse estudo por curso, calculando qual seria a taxa de coincidência na listagem final, 59,2% dos cursos tiveram taxas iguais ou superiores a 90%. E a mínima taxa de coincidência foi no concurso vestibular da medicina da, então, FFCMA, que hoje é a Universidade de Ciências Médicas, porque naquela época era só medicina e esse curso fazia junto conosco o vestibular, ele não é da URGS. Ali é onde a gente encontrou a menor taxa de coincidência quando se desconsiderou a questão de redação. Então, esse estudo também era para orientar quantas redações nós realmente deveríamos corrigir para chegar naqueles sujeitos que efetivamente entram. Porque vejam o seguinte, por exemplo, na medicina, vou pegar o caso da medicina, que eu acho que tinha 200 vagas, 200 vagas. A gente corrigia, naquela época, cerca de 4 ou 5 mil redações só da medicina. Será que a gente precisa corrigir todas essas redações para chegar
nos 200 sujeitos que efetivamente vão ingressar na universidade, tá? Isso, então, eu respondi, tá? Fazendo o seguinte, ó. Na verdade, o número que eu dei há pouco para vocês não era 4.000, mas 1.971 redações, tá? No curso de medicina da URGS, um dos mais concorridos e onde efetivamente foram avaliadas 1.971 redações. Dos 140 candidatos que conquistaram vaga, 119 as conquistariam, mesmo que não houvesse a prova de redação, e essa foi a taxa mais baixa dentro da URGS, tá? De 85%. E, adicionalmente, eu pude ver que daqueles 21 que ficaram fora, tá? Eles estavam sendo classificados, o último dos 21 que efetivamente entraram, ele estava no posto 228, são 200 para entrar, ele estava no posto 228 dos scores sem a questão de redação. Ou seja, nós só precisaríamos corrigir 228 questões. Tá? É claro que se a gente adotasse fazer essa redução, não ia, a gente ia ter uma margem de tolerância, por exemplo, corrigir até o dobro do número de vagas, tá? Porque isso cobriria facilmente em todos os cursos. Tá? Isso reduziria de 15.000 e poucas redações para cerca de 6.000 redações a serem corrigidas. Esse estudo foi encaminhado para a URGS, porque estava se pensando naquele momento de talvez reduzir o número de redações a serem corrigidas, porque é um trabalho insano esse aí. Não? Mas no final não deu em nada, quer dizer, o estudo não resultou em nada de prático. Tá? Mas eu quis aqui dar mais um exemplo para vocês, tá? E com isso eu estou encerrando, tá? De como a gente pode discutir quantitativamente alguns problemas que normalmente a gente fica só na discussão teórica e na base do achismo. Tá? Eu estou à disposição para comentários, dúvidas de vocês. Ô, professor, ali tu apresentou que a correlação da PUC com a redação da URGS, ela deu baixa, né? Sim. Essa diferença ali teria a ver com os critérios de avaliação que cada universidade... E não só isso, né? Pode ser até porque uma redação tem fatores diferentes de um score numa prova de física, tal, de matemática, que é um score bastante estável. Né? Sim. Um score de redação é muito complicado, porque depende do assunto, né? E não só deixa eu te contar o seguinte, grande parte dos professores que participavam das correções de redação na PUC também participavam na URGS. Tá? Então, o contingente de corretores, tá, era muito semelhante. E a equipe de redação da PUC sempre interagiu fortemente, porque até tinha gente lá dentro da PUC que era professor na URGS e que estava envolvido nesse trabalho. Tá? Então, acho que o critério de correção, dentro do que eles faziam, era muito parecido. Mas um score de redação é um score muito falível, tá? Que talvez seja isso. O mesmo, se eu for fazer uma redação hoje e vou fazer uma redação amanhã, até porque o tema é diferente, tá? Até isso afeta. Tá? Eu até estava imaginando, porque às vezes, acho que dependendo, mas tu falou que eles têm uma proximidade, porque às vezes por exemplo, em concurso tem bancas que eles têm eles cobram uma estrutura diferente, eles avaliam a redação assim, de uma forma diferente, né? As estruturas, sim, né? Mas nesse Sim. caso não seria, então. Não. Que nem tu falaste, um tema, um outro fator ali que certamente não.
certamente não seria isso, Jean. Eu nunca interagi assim mais fortemente, eu nunca participei por dentro da correção da redação, mas eu tinha amigos da área da letras e tal, e que trabalhavam e que coordenavam os dois concursos, tá? Então, certamente, os critérios aí eram muito, muito semelhantes. Tá? Quer dizer, que pontos levar em consideração, né? Quer dizer, porque eles têm todo um rol de quesitos na hora de corrigir. Então, acho que não é por aí. Tá? Sim. Mas, assim, ó, então, o final disso é o seguinte: a redação não tem grande poder decisório, e que bom que não tenha mesmo. Porque se é um score falível, tá, a gente não pode imaginar de selecionar os alunos, de dar peso importante para esse score. Sim. E se fizesse no caso com os alunos da PUC, a inferência pelo que eu entendi, foi só na URGS, né, que foi feita ali essa análise da interferência com e sem redação. Porque, pois é, eu acho que eu não teria condições, porque lá na PUC, o que eles me disponibilizaram era só os scores brutos nas provas, tá? Aí seria um trabalho muito grande de refazer tudo, tá? E será que lá os aprovados na PUC, com e sem redação, será que eles chegariam nesses mesmos índices aqui? Pois é. Porque daí tem uma diferença muito grande, né? Porque esse estudo de com e sem a redação foi feito só aqui na URGS mesmo. Sim. Que era aí que estava o interesse naquele momento, né? A própria reitoria tinha interesse em que esse estudo fosse feito. Perfeito, baita todo, professor. Então tá, gente. Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Não. E eu me coloco à disposição para vocês. É isso, prof. Quando vocês tiverem, se vocês tiverem um pepino quantitativo para ser descascado, eu talvez possa ajudar em alguma coisa. Eu acho que pelo que a gente tem, assim, pelo que a gente tem visto, não tem estudos ainda quantitativos, mas acaba ficando, acho que muito no quali ultimamente, né? Só se faz um misto, né? Ali, um misto que nem a prof. Eliane falou, né? Exatamente. E tem uma quantidade para fazer assim qual que é o critério que a gente pode usar para fazer um estudo de correlação? Assim, tem que ter uma quantidade grande de dados, de pessoas, porque poucas pessoas pode ser que também não exatamente. seja suficiente. Por exemplo, num estudo de consistência interna de teste, tá? A recomendação é ter no mínimo 5 respondentes por item. Quer dizer, se o meu teste é constituído por 20 itens, tá? Eu deveria, no mínimo, mas esse é o mínimo dos mínimos, tá? Pensar em cerca de 100 sujeitos respondendo o teste para depois fazer a análise de consistência interna. Até para poder selecionar, porque os coeficientes de correlação, eles têm eles podem sofrer variações, tá? Que são aleatórias. E no momento em que a gente pega por exemplo, eu vou descartar, tá? Principalmente quando eu tenho um teste ruim e que eu tenho que descartar muitos itens, tá? Eu estou valorizando no final, por aquele critério lá de pegar as maiores
os maiores coeficientes com relação item total, eu tô certamente, se eu tiver poucos sujeitos, eu estou colocando alguns itens para dentro do meu teste que numa nova aplicação não vão dar aqueles coeficientes tão altos quanto antes. Tá? Então, por isso a gente tem que ter uma proteção contra correlações, porque assim, ó, se eu lançar pouco, imagina um procedimento completamente aleatório, tá? Em que eu tô com um sistema de coordenadas, um eixo X, um eixo Y, e estou lançando pontos aleatoriamente lá no primeiro quadrante, tá? Aleatoriamente. Se eu lançar só 2 pontos, a correlação é perfeita, tá? Porque por 2 pontos sempre passa uma reta, tá? Se eu lançar 3 pontos, tá? Se eu lançar só 3 pontos, tá? A chance de ter uma reta que passe por perto deles e apresente um coeficiente de correlação elevado ainda é alta. Tá? Agora, quantos mais pontos eu lançar aleatoriamente, se não houver correlação, tá? A correlação efetivamente calculada vai ser baixa. Tá? Então, a gente tem que ter proteção, por isso que a gente não pode fazer estudo quantitativo com poucos dados. Tá? Porque aí a gente dá muita margem ao acaso. Sim. Ok? Não Show sei de se bola. Não, perfeito, professor. Entendi. Então, show de bola. Eu acho que é isso. Não sei se os colegas têm mais alguma coisa para perguntar, mas da minha parte eu tenho todas as dúvidas sanadas. Então tá. Acho que é isso. Obrigado, professor. Pô, Tá, muito legal, hein? Muito legal, muito bom. A paciência de vocês aí, tá? Que isso, a gente que agradece. E boas férias para vocês, né? Porque às vezes estão encerrando, tá? Agora Sim, tá na agora, finaleira. fazendo as atividades, os trabalhos aí, estamos encerrando. Ainda tem. Tá bom. Tá então bom. tá, gente. Abraço, Um abraço professor. para todos vocês, tá? Muito obrigado. Um abraço, professor. Até mais. Até mais.